Beleza, pessoal, vamos encerrar a nossa cobertura desse sabadão de playoffs falando sobre o jogo que encerrou a rodada de hoje, que foi o jogo 3 entre Golden State e Minnesota, né? Tivemos aí o terceiro jogo da série acontecendo, Minnesota vindo de vitória, conseguindo empatar a série, né? Se aproveitando da ausência do Curry no segundo jogo. Golden State com muitas dúvidas, porque fez um jogo 2 bem abaixo, só que muita gente, de forma correta, justificou a atuação ruim com a questão de que era um jogo que o Kerr estava querendo fazer testes, que era um jogo que o Kerr estava disposto a perder, porque o foco era achar uma lineup, achar uma rotação ali e tal. Então, era um jogo que ninguém conseguia cravar o que ia acontecer. Eu até falei no Switch TV Show que era um jogo que eu não conseguia enxergar um grande favorito, porque, beleza, o Minnesota jogou pra caralho o jogo 2, só que no jogo 1 não fez nada. Fez um jogo horrível. E beleza, o Warriors foi mal no jogo 2, mas tava testando, tava sem o Curry pela primeira vez, e, pô, jogava em casa no jogo 3, então era um jogo difícil de você tentar prever o que ia acontecer. Falar que ia dar Warriors ou falar que ia dar Minnesota, cara, os dois palpites eram extremamente válidos. E aí o jogo aconteceu, terminou agora há pouco, e depois de um primeiro tempo de extremo equilíbrio, o Minnesota conseguiu botar o seu jogo em prática na volta do intervalo. Fez um segundo tempo muito bom. O Anthony Edwards fez um segundo tempo absurdo de bom, né? E aí, com esse ótimo segundo tempo, Minnesota venceu por 102-97. Minnesota abre 2-1, né? Assume a liderança da série e joga pressão pro lado do Warriors. Porque agora Golden State vai pro jogo 4 precisando vencer, porque tomar um 3-1 tendo a perspectiva do Curry não jogar o jogo 5, voltar só para um eventual jogo 6, mano, é um cenário muito complicado pro Warriors, né? Muito complicado. Então, a pressão tá do lado do Golden State agora. Tá do lado do Golden State, ainda mais pelo fato de Minnesota ter jogado melhor, né? Especialmente no segundo tempo, porque o primeiro tempo, como eu falei, foi um primeiro tempo muito equilibrado. O Golden State, defensivamente, fez um trabalho excelente no primeiro tempo. E a defesa do Warriors foi maravilhosa no primeiro tempo. Não tenho o que falar. Agressiva, fechando o garrafão, conseguindo ali bloquear as rotas de infiltração, as rotas ali de ataque mesmo do Minnesota. O Minnesota não conseguiu infiltrar na defesa do Warriors. Ao mesmo tempo que o Warriors também foi muito bem contestando os arremessos do perímetro, né? Tanto que, até puxar aqui os números do primeiro tempo, só pra ilustrar o que eu tô falando. Deixa eu só pegar aqui. Tá aqui, ó. Primeiro tempo. Minnesota marcou. Cadê? Deixa eu ver. Tá. Minnesota marcou só 40 pontos no primeiro tempo. Com 6 de 20 para 3 pontos. 6 de 20, tá? Edwards e Randall combinaram para 2 de 12 para 3 pontos. Randall que foi o cestinha do Minnesota no primeiro tempo com 13 pontos. Mas chutando 5 de 14. Então, cometeu 10 turnovers, Minnesota. Isso tudo mérito da defesa do Warriors, que pressionou, fechou o garrafão, cobriu o perímetro. Um trabalho excelente, né? Só que ao mesmo tempo que o Warriors teve esse trabalho excelente na defesa, no ataque
não foi lá essas coisas. Né? Começo de tudo, não teve bola de 3. Pela primeira vez desde 2007, o Golden State fechou um primeiro tempo sem converter nenhuma bola de 3. Uma coisa que na era Curry, por exemplo, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O Warriors chutou 5 bolas e errou as 5 para 3. Volume baixo e aproveitamento inexistente. E tirando o Butler e Kuminga, cara, ninguém do Warriors conseguiu fazer muita coisa. Tipo, o Butler meteu 18 pontos, fez um ótimo primeiro tempo ofensivo, Butler, tá? Explorando a defesa do Minnesota, principalmente a marcação do DiVincenzo. O que o DiVincenzo sofreu com o Butler no primeiro tempo foi doideira, né? E o Kuminga vindo muito bem do banco, né? O Kuminga, que foi um dos testes que o Kerr fez no jogo 2, foi mais utilizado, teve mais minutos e correspondeu. Foram 12 pontos em 16 minutos no primeiro tempo. 2 tocos, entregando muito na defesa, entregando no ataque, em transição, em drives. Então, foi um primeiro tempo onde o Warriors defendeu muito bem, mas não conseguiu produzir tanto no ataque. Né? Produziu somente na base de Butler e Kuminga, o que acabou sendo até o suficiente para o Warriors ir para o intervalo na frente. Golden State foi para o intervalo vencendo por 2 pontos, mesmo com o ataque não fluindo tão bem. E aí, equilíbrio. Tipo, Minnesota sofreu com a marcação do Golden State? Sofreu. Mas ainda assim, pontuou, defendeu bem, tirando, né, a marcação em cima do Butler, que não deu certo. Então foi o primeiro tempo de muito equilíbrio. Só que no segundo tempo, aí as coisas mudaram de figura. Por quê? O ataque do Minnesota melhorou muito no segundo tempo. Muito por conta do crescimento que o Anthony Edwards teve. O segundo tempo do Anthony Edwards foi uma coisa assim, monumental o que o Anthony Edwards jogou. 28 pontos no segundo tempo, com 10 de 16 nos arremessos, 4 bolas de 3 convertidas. Anthony Edwards fez um grande segundo tempo, especialmente o quarto período dele. Dos 28, 13 foram no último quarto, com 3 bolas de 3. 3 bolas de 3. Então o Edwards jogou demais no segundo tempo. McDaniels fez um último quarto muito bom também. Merece destaque, McDaniels. 2 tocos, 9 pontos. Foi bem pra caramba. E em contrapartida, o Golden State, assim, melhorou muito nas bolas de 3, tá? Tanto que foram 10 bolas de 3 no segundo tempo, né? Só que o Golden State, cara, acabou tendo a questão de ter ficado muito tempo sem pontuar no quarto período, né? Cara, o Butler mesmo ficou uns 8 minutos ali no quarto período sem pontuar. Uns 8 minutos sem pontuar. O Butler, no quarto período específico, ele só marcou 5 pontos. O cestinha do Warriors no quarto período foi o Kuminga com 10. O resto, cara, apareceram. E nisso, Minnesota carimbando. Anthony Edwards pegando fogo, McDaniels aparecendo, Julius Randle atuando como, né, um playmaker e fazendo muito bem a função, inclusive mais um bom jogo do Randle no playoff, primeiro triple-double dele em playoff, inclusive, na carreira. Então, o que acabou desequilibrando o mesmo jogo, o que foi o fiel da balança no jogo, foi o segundo tempo, onde Minnesota subiu de produção, onde a defesa fez um trabalho melhor, e o Warriors acabou sofrendo com a falta de poder de fogo. Sofreu, tipo o Buddy Hield. O Buddy Hield fez um ótimo terceiro quarto. O Buddy Hield veio pra 9 pontos, matou 3 bolas de 3 seguidas. Foi muito bem no terceiro quarto do Buddy Hield. Só que no último período ele não apareceu.
Entendeu? Ele não apareceu. E aí, velho, sem ter a defesa brilhando como brilhou no primeiro tempo, não teve jeito, cara. Acabou que não teve como o Golden State segurar. Né? Teve ainda o Draymond Green sendo ejetado, faltava o quê? Uns 4 minutos? Faltavam uns 3, 4 minutos, enfim. Foi ejetado ali com 6 faltas. No momento onde Minnesota tava pressionando, tava abrindo vantagem. Então, isso acabou sendo realmente o ponto de desequilíbrio, o segundo tempo. Minnesota subiu de produção e o Warriors, apesar das bolas de 3 terem caído mais, o Warriors, no geral, não fez um grande segundo tempo, cara. Não fez. Igual eu falei, o Butler ficou uns 8 minutos sem pontuar no quarto período. 8 minutos seguidos. Então, isso foi realmente o fiel da balança. Enquanto o Butler conseguiu pontuar legal e a defesa foi bem, tipo, o Warriors manteve o jogo ali. A partir do momento que o Butler deu a queda e o ataque do Minnesota começou a produzir mais, o Golden State não conseguiu segurar. Tô falando que o Warriors foi mal pra caramba. Não, não é esse o ponto. O Warriors, eu acho que, olhando pro todo do jogo, cara, eu acho que o Warriors fez uma atuação boa. Não acho que foi uma atuação ruim. Tiveram jogadores que foram horrorosos. Pô, Podziemski, vergonhoso Podziemski. Horrível Podziemski. Horrível, horroroso, horroroso, horroroso. Mas, no geral, eu não acho que foi um jogo horrível do Golden State. Não, mas foi um jogo onde o Minnesota foi numa crescente e o Warriors foi numa queda. Né? O Minnesota não começou tão bem, mas subiu. E o Warriors, que começou bem, apesar da questão das bolas de 3 não terem caído no primeiro tempo, mas começou bem, com a defesa boa e tal, mas foi sentindo, e no final ali o Minnesota sobrou. No final do quarto período o Minnesota tava sobrando. O Minnesota tava com um jogo muito controlado ali no final, então... Basicamente minha percepção sobre o jogo foi isso. Tipo, faltou o poder de fogo pro Warriors, mano. Tipo assim, você pega Kuminga e Butler, os dois combinaram pra, aqui ó, 63 pontos e 10 assistências. Os dois, sozinhos. O resto do Warriors, 34 pontos. Entendeu? E se você tira o Buddy Hield da equação, que fez um ótimo terceiro quarto, cara, a coisa fica horrível. Piora muito. Piora muito, ó. Vou pegar aqui os números do jogo inteiro, assim. Ó. Butler, 33 pontos. Kuminga, 30. Aí você tem o Buddy Hield com 14, mas muito concentrado no terceiro quarto. No resto do jogo não apareceu tanto. E aí você vai ter o quê? O Jackson Davis com 7 pontos. Jackson Davis foi titular, inclusive. Você vai ter o Green com 2. Você vai ter o Podziemski chutando 1 de 10. Gary Payton, nada no ataque. E o Muri jogou 3 minutos. Que, inclusive, pra mim foi um erro do Kerr, tá? O Muri deveria ter jogado mais, na minha opinião. E aí teve o Gui jogando. Eu acho que o Gui poderia ter ajudado um pouco. Né? Porque, além do Gui ter a questão da defesa, ele é um bom passador. Talvez ele poderia ter ajudado na criação. Mas, enfim. Em contrapartida, você teve o Minnesota, que teve, claro, o Edwards concentrando muito o jogo nele, especialmente no segundo tempo. Foram 36 pontos pra ele no jogo. Mas teve o Julius Randle metendo 24 pontos, dando 12 assistências, né, fazendo um bom trabalho defensivo também, Julius Randle. Bom trabalho defensivo. McDaniels metendo 15 pontos, fazendo um bom quarto período, né? Você teve o Mike Conley vindo para 7 pontos, 5 assistências. Você teve Naz Reid matando 3 bolas de 3 que foram ali no segundo quarto, né? No segundo quarto ou no quarto período? Foi no segundo quarto, tá certo. Segundo quarto, que ele matou 3 ou 2 bolas de 3 seguidas, né? Exatamente. Matou umas 2 bolas de 3 ali seguidas, foram importantes, porque foi onde Minnesota
assumiu a liderança do jogo com uma run de 11-0, muito por conta dessas bolas de 3 que o Naz Reid converteu. Né? Alexander Walker, 4 assistências, já ajudando bastante na criação. E a defesa fazendo um trabalho muito bom ali, especialmente no quarto período. Então, foi isso, cara. Acho que o que pesou mesmo foi a questão das opções. Leque de opções. Minnesota teve um leque de opções maior. E os coadjuvantes de Minnesota ajudaram mais. Na medida em que os protagonistas, né? Principalmente o protagonista, subiu muito de produção no segundo tempo. Enquanto o Butler, por exemplo, que fez um ótimo primeiro tempo, ele, né, o Butler ele foi numa decrescente no jogo. Foi caindo muito de rendimento. Então, acho que essa foi a diferença, cara. O segundo tempo ele foi realmente o que definiu o jogo. Foi o que definiu o jogo. O Warriors conseguiu sustentar até onde deu, mas chegou uma hora que não deu mais. E aí veio o 33-24 no último quarto. Parcial, né, de 33-24 pro Minnesota. E a vitória na conta dos caras. 2-1 na série. Jogo 4, jogo de extrema pressão pro Golden State. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem como. E agora é pressão, mano. Agora é pressão. Acho que o Warriors tem sim condições de vencer o jogo 4. Não acho que é algo, nossa, meu Deus, impossível de acontecer. Não, não é. Não é. Mas algumas coisas vão ter que mudar. Os coadjuvantes vão ter que aparecer mais, vão ter que ser mais consistentes. Eu acho que o Steve Kerr vai ter que mudar um pouquinho a sua rotação, vai ter que incluir um pouco mais o Moses Moody, na minha visão. Kuminga vai ter que ter mais protagonismo, porque para além do Butler, ele foi o único que conseguiu criar. Né? Então o Kuminga vai ter que jogar mais do que jogou hoje. Ele jogou bastante minutos, tá? Eu até tava com medo do Steve Kerr meio que esquecer o Kuminga no segundo tempo, porque o Steve Kerr tem dessas em relação ao Kuminga, né? Às vezes o Kuminga começa muito bem, e aí o Steve Kerr só esquece dele. Não foi o caso. Continuou utilizando e ele foi bem. Mas eu acho que o Steve Kerr vai ter que dar mais, né, volume pro Kuminga. Muri jogar mais e tal. E torcer pro Podziemski parar de ser bagre. Torcer pro Buddy Hield ser mais consistente durante o jogo. E torcer pro Butler crescer no último quarto, porque hoje foi o contrário. Butler foi muito bem no primeiro tempo e no segundo, especialmente no quarto período, ele caiu. Então vai ter que fazer mudança, vai ter que torcer pra essa galera melhorar. E do outro lado, mano, Minnesota tentar replicar o segundo tempo, mano. Defesa foi bem, apesar de ter sofrido no terceiro quarto, né, com as bolas de 3 do Warriors. Mas a defesa foi bem, fechou bem o jogo. E o Edwards teve talvez o seu melhor tempo no playoff, talvez. O segundo tempo dele hoje foi uma coisa, mano, absurda, tá? Absurda. Botou a bolinha debaixo do braço e resolveu. Jogou muito, o Randall fez um ótimo jogo. Uma presença muito presente ali. Uma presença muito presente é boa, né? Mas uma presença muito sentida no jogo, né? Fazendo um pouquinho de tudo. Cometeu uns turnovers meio bestas e tal, sim, mas acho que no geral foi um jogo muito bom dele. Muito bom dele. Né? Passando bem a bola, ajudando na criação e tal, quebrando linha. Foi bem legal. E. Enfim. E é isso. É isso. O jogo 4 tem tudo pra ser muito bom. Jogo tenso, pressão pra cima do Golden State. Vamos ver o que rola, cara. Vamos ver o que rola. Reforçando a questão do Curry. As informações são de que realmente ele só voltaria no potencial jogo 6, então. Vamos supor que Minnesota abre 3-1. Jogo 5, em Minnesota, Curry não deve jogar. Então,
a vitória no jogo 4, ela pra mim, ela tem um peso de ser realmente algo crucial mesmo, cara. Tem um peso de ser algo crucial, porque uma coisa é você, tipo, sem o Curry, enfrentar um jogo 5 perdendo por 3-1. Outra coisa é enfrentar um jogo 5 estando com a série empatada e tendo a probabilidade do Curry voltar no jogo 6. Então acho que o jogo 4 ele tem esse teor sim de ser, mano, vida ou morte pro Warriors. Eu acho que tem esse teor sim. Não é exagero falar isso. Não é exagero. Na minha concepção, obviamente, né? Você pode ter uma visão diferente. Pra você, jogo 4 pode ser só mais um. Eu acho que é vida ou morte pro Warriors. Eu acho. Eu acho. E Minnesota tem que aproveitar a chance, porque... E aí eu vou, de novo, usar a fala do maestro, né? Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Entendeu? Então o Minnesota tem que entrar no jogo 4 com a mentalidade de vamos acabar com isso aqui. Vamos tirar os dois mandos deles. Acho que essa tem que ser a mentalidade do Minnesota. Acho que essa tem que ser a mentalidade. Tá? Então é isso, minha gente. O que você achou do jogo? Qual que é a sua opinião sobre o jogo? Você concorda que realmente o segundo tempo foi o grande ponto, né? A melhora de Minnesota no segundo tempo foi o grande diferencial do jogo? Ou você enxerga um outro diferencial? Algum erro do Steve Kerr? Algum erro do Warriors? Concorda que o Butler também caiu bastante de rendimento? Você também esperava um Butler crescendo mais no último quarto? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. E é isso, rapaziada. Obrigado a todos aí pela audiência. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Dá uma olhadinha aí no comentário fixado. Vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, né? 7 dias grátis de teste, mais de 40% de desconto no plano anual. Então, pra quem não tem o League Pass, tá aí uma ótima oportunidade. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Lembrando que nesse domingo não teremos Switch TV Show. Ah, Luiz, por quê? Porque eu vou levar minha véia pra almoçar fora. Então, vou dar uma atenção pra minha véinha no Dia das Mães. Então, não teremos Switch TV Show. Mas teremos cobertura da rodada normal, como sempre. Só o Switch TV Show que não vai rolar. Tá bom? Então, estejam avisados. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau.